Olá, eu gostaria de trazer aqui uma breve complementação teórica sobre aquilo que estamos fazendo. Então, textos clássicos do Hatha Yoga, significados etimológicos das palavras que a gente está usando, um pouco de filosofia também. Eu acho que isso vai ficar um material bem interessante para nos acompanhar. E também eu vou recapitulando aquilo que a gente foi falando e fazendo ao longo da semana. Acho que isso vai dar mais clareza dos processos que a gente vai vivendo em cada ciclo. Então, a gente começou essa semana tomando consciência da existência do corpo, da natureza sensível do corpo. Então, não é ver, não é tocar, é sentir. E isso me fez lembrar uma frase do professor José Antônio Fila, que diz assim: a matéria-prima da percepção é a sensação. Uma frase que eu falei durante a primeira prática dessa semana. E aí eu queria trazer o significado da palavra matéria-prima, que eu achei bem interessante. O primeiro significado de matéria-prima é a substância principal que se utiliza na fabricação de alguma coisa. No sentido figurado, matéria-prima é qualidade do que está em estado bruto, que precisa ser trabalhado, lapidado. E um significado filosófico. Prima matéria, matéria-prima ou primeira matéria. Do latim, matéria, vem de mater, mãe, com o significado de fonte, origem. É um conceito na filosofia e teologia sobre a matéria fundamental do universo, a partir da qual todas as substâncias teriam sido feitas. Eu gostei desse significado porque parece que ele traz que somos todos parte de uma mesma matéria-prima, de uma mesma natureza, de uma mesma mãe. E essa frase do professor José Antônio, a matéria-prima da percepção é a sensação, já nos dá uma ideia da relação da atenção com a sensação, um conceito que é chamado de manas e prana no yoga. E aí eu trago uma breve leitura da onde esse conceito aparece na literatura, no texto Hatha Pradipika, no capítulo 4. Vou compartilhar a tela aqui, e aí vocês acompanham a leitura comigo. Então ele fala o seguinte: no item 15. Como pode o conhecimento florescer na mente se a atividade de prana continua e se a atividade mental ordinária ainda não cessou? Somente aquele que deteve ambas, a atividade do prana e de manas, obtém a libertação, ninguém mais. Esse é o texto, bem sucinto, e normalmente eles são bem sucintos mesmo, e aí em seguida vem o comentário da Alicia Souto sobre esse texto. Quando há funcionamento mental, não há verdadeiro conhecimento espiritual. Para que haja conhecimento transcendente, as atividades mentais devem cessar. A mente mantém o prana ativo e vice-versa. E o verdadeiro conhecimento é obstruído por esse trabalho, mente-prana. A mente não deve perceber objetos, mas chegar a Kedara, o espaço vazio, onde nem a memória, nem os vasanas, que fazem a mente trabalhar, a afetam. Isso significa que o caminho para se chegar à libertação é por meio da quietude de prana e manas. Enquanto a mente percebe objetos, não há estado de laya, ou seja, estado de dissolução. Sem a prática de Hatha Yoga,
não há nem libertação, nem conhecimento espiritual. O yogin, que domina o prana e a mente, obtém a libertação caracterizada pelo seu estabelecimento permanente em sua verdadeira natureza. Então, durante a prática de meditação, enquanto a gente estava deixando a mente observando a respiração ou as sensações, a gente ainda estava mantendo-se ocupados por aquilo. Esse estado meditativo, esse estado de dissolução que ele nos traz, é um estado que nem as sensações, nem os movimentos da mente nos afetam. Mas para a gente chegar nesse estado, a gente precisa passar por esse estabilização da mente, para que, de repente, por alguns instantes, esse estado aconteça. Então, eu quero trazer aqui outro conceito, um conceito chamado coxas dos corpos, para nos ajudar a compreender esses estágios, essas etapas, esses corpos que estamos ligados. A começar, então, compartilhando a tela aqui também. E há dois tipos de representações. Eu vou mostrar primeiro essa, depois a outra. Essa começa com Ana Maia Coxa bem pequenininho, esse rosa pink. Ana Maia Coxa como sendo esse corpo material feito de alimento. Então, tudo que a gente ingere de matéria, de alimento, forma esse corpo, matéria, estrutura, de ossos, de pele, de músculos. Em seguida, a gente vai para Pranamaya Kosha, esse corpo de prana, corpo de sensações. Essas sensações podem ter a ver com os movimentos fisiológicos. Então, por exemplo, vontade de ir no banheiro, fome, enjoo, e sensações que estão ligadas no nosso campo sensível, que não respeita a anatomia. Uma sensação que atravessa a pele, os músculos, os ossos. Então, a sensação é algo invisível, mas é um corpo. Por exemplo, a gente pega um corpo vivo e pega um corpo de um cadáver. É algo invisível esse corpo de vida, de energia, mas é perceptível quando existe um corpo vivo e um corpo morto. Tem aquela expressão, né? A pessoa não está com o corpo presente, porque é algo perceptível. E aí a gente passa, então, para Manomaya Kosha, o corpo mental, aquele que observa. Então, o corpo mental, aquele que observa, não tem a ver com os olhos, porque o olho não vê o próprio olho, mas você sabe aonde está o olho. Mesmo sem nunca ter visto o seu olho, só ter visto ele por um reflexo de espelho, ou só ter visto ele por fotografia, né? O olho nunca viu o olho, mas você sabe sobre o seu olho, você observa ele. Esse é um corpo mental e que nos dá já a liga para o próximo, Vinana Maya Kosha, que em algumas traduções falam em um corpo de conhecimento. Um conhecimento que é experienciado pelo corpo. Não é aquele conhecimento que você esquece.
Você não precisa ficar lembrando dele a todo tempo, mas ele gera uma referência que interfere no seu discernimento, nos motivos das suas tomadas de decisões, até que algumas traduções chamam esse corpo de intuição. E tem Anando Maya Kosha. Algumas traduções chamam de corpo de bem-aventurança. Mas o que quer dizer, né, bem-aventurança? A gente pode falar daquele estado de dissolução, quando nada lhe afeta, nem as sensações, nem os movimentos da mente, um estado de felicidade, mas não aquela felicidade que, se não tiver a felicidade, você fica triste. É um estado que é difícil de traduzir, que nada lhe afeta. Então, tem essa representação e tem essa representação, que o Anamaya Kosha é o maior e vai diminuindo até o Ananda Maya Kosha. A gente consegue encontrar essas duas representações, e essas representações me fizeram lembrar do significado de matéria-prima, como um corpo que é esculpido, lapidado, ou que é uma escultura em alto relevo, vai ganhando altos relevos. Enfim, uma viagem minha aqui. Então, era basicamente isso que eu gostaria de trazer para vocês. Uma parte muito importante desse trabalho do corpo-natureza é sentir novamente, é parar o tempo e viver o seu tempo para poder sentir aquilo que ficou impresso no corpo. É difícil sentir na hora em que uma situação acontece, o que fazer em seguida para que esteja de uma maneira adequada para você, ter clareza completa daquilo que está acontecendo. A gente pode até falar com um psicólogo para ter mais clareza, mas a gente só fala daquilo que a gente sentiu. E as práticas nos dão esse tempo. É um tempo mais lento para a gente reconhecer aquilo que vai ficando no corpo, treinando esse tipo de observação para adquirir um conhecimento experiencial no corpo, para poder ter essa intuição e tomar o discernimento mais adequado. Então, você vê, né? A gente vai falando isso, vai passando pelos corpos, né? Através de um corpo material, ele é meio, ele é uma via de acesso para o corpo energético ser percebido pela mente, isso adquire um conhecimento experiencial, e isso faz você ter um estado de entendimento sobre a sua verdadeira natureza. Então, espero que tenha ficado claro, espero que eu possa estar contribuindo aqui com as práticas. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso na sexta-feira, às 6:30 da tarde. Muito obrigada e até a próxima.